embora eu fosse marxista na época e tal, eu era muito mais pelas ideias dos livros do que É. do que a realidade que me cercava, porque existiu vários momentos em que eu olhava para os meus colegas e eu achava a galera muito louca, assim, tipo, meu, o que que vocês estão falando? Não tem nada a ver isso. E por que você deixou de ser feminista? Essa Pra pergunta é gente, boa, essa daí hein? é uma pergunta boa, Essa vixe. Eu pergunta já, é eu já boa. vi vídeos, gente. Por isso que eu já separei essa pergunta. O ponto principal é que eu tinha a promessa do feminismo. Então, assim, na época eu estava no meu segundo ano de mestrado. Eu trabalhava com uma coisa que eu gostava muito. Eu trabalhava na época em habitacionais. E é um trabalho que nossa, eu gosto muito. Até hoje eu gosto muito, assim. Então, enfim, eu dava assistência social para as pessoas que estavam no habitacional, resolvia problemas. Ali era bem legal o trabalho. É, Inclusive, eu participei daquele processo que aconteceu lá em Maceió com a Braskem. A Braskem destruiu Nossa, eu a lembro. cidade, foi um puta de um BO. E aí as pessoas precisaram ser realocadas por uma questão de segurança mesmo. As casas iam cair em cima das pessoas. Então, assim, por uma questão de segurança, a gente precisou realocá-las. Eu não trabalhava para a Braskem, eu trabalhava para uma empresa que era contratada do projeto, uma empresa social, que era contratada do projeto de realocação. E aí foi exatamente nesse momento. Eu trabalhava nessa empresa, eu gostava muito do trabalho, era um trabalho assim importante, tal, um trabalho pesado, inclusive. Eu via todo dia gente chorando e tal. Era uma Nossa, coisa imagina, né? Sair da casa, né? Ninguém. Não é fácil. imagina, você criou seus filhos ali, o bairro que você esteve, então assim, muito pesado, era um trabalho bem pesado, assim. Mas eu gostava de fazer aquele trabalho, eu gostava de estar ali, gostava de ajudar da forma como eu Sim. conseguia, né? Dar assistência da forma como eu conseguia para aquelas pessoas, embora o momento fosse muito difícil para elas. E aí eu estava nesse momento. E aí foi quando eu vi que eu tinha toda a promessa do feminismo, mas eu não tinha a felicidade que o feminismo me prometia. Eu não me sentia plena, feliz, uhul. Eu não me sentia dessa forma. E aí eu comecei a pensar de que, olha, de repente se eu fosse uma pessoa casada, de repente se eu tivesse uma família, que o feminismo diz que é tão nocivo para a mulher, né? Ele Sim. fala que não é pra gente ser mãe, porque tem feministas bem radicais que falam, por exemplo, que o marido oprime a mulher, o marido oprime a sua própria esposa só por ser o marido dela. É uma coisa bizarra. E que a maternidade oprime a mulher, enfim. E eu falei, ó, eu não acho que é bem por aí. Eu gostaria, eu quero isso, eu quero isso pra minha vida. Quando eu falava isso para as minhas colegas de trabalho, para as minhas amigas ali da época, parecia que eu tinha dito o seguinte: eu vou descer aqui na Avenida Paulista com uma faca e vou esfaquear todo mundo que aparecer na minha frente. Porque a reação delas era como se eu tivesse dito uma coisa muito absurda. Sim. Então, assim, era completamente bizarro. E aí eu comecei a notar que o movimento feminista que dizia que eu seria livre e tal, e aquela coisa toda, quando eu contrariava ele não era tão Não. livre assim comigo. Sim. Ele pesava, a bota dele pesava no meu pescoço. Então, o primeiro indício foi esse, assim, foi enxergar no meu dia a dia essa contradição gritante, essa hipocrisia gritante das feministas que estavam junto comigo. Então, o primeiro ponto foi esse. Depois disso, e eu já era assim, 50 tons da esquerda, eu brinco. Então, assim, eu já não era assim tão esquerda, eu já tinha Sim. muitas, mas muitas discordâncias com a esquerda, mas muitas mesmo. E aí, um belo dia, eu falei, cara, será que essas pessoas que eu acho que são fascistas, genocidas, será que elas são São mesmo? tão ruins assim, né? Foi essa a minha pergunta. Será que essas pessoas são tão ruins assim? Porque, cara, são pessoas. Será que elas são mesmo tão. O seu João aqui da mercearia, Foi tá isso. certo que ele é grosseiro, né? Mas Mas espera lá, será ele é tão que. ruim assim, uma É pessoa tão isso. ruim, né? Foi Ele exatamente é tão isso. amoroso com a netinha dele ali. Pois é, mas foi mas foi, você foi no ponto, foi exatamente isso. Espera lá, mas será que essas pessoas são mesmo isso? E aí eu conheci o professor Denis, conheci a página no Instagram, hoje em dia eu tenho a alegria de chamá-lo de amigo, mas conheci o professor Denis Dani Xavier, Xavier, sei, muito legal. maravilhoso, maravilhoso, assim, Vou chamar ele aqui pro nossa, podcast. não, chama, ele é maravilhoso, ele é simplesmente maravilhoso. Tive a felicidade de conhecer a página dele e, assim, eu maratonava Dani Xavier. Na época, inclusive, aí depois veio a época da pandemia, aquela coisa toda, o Denis abria live de madrugada. Caramba, de madrugada. Tipo 1 hora da manhã, 1 e pouca, pra falar de várias coisas, assim. Eu assistia todas as lives, eu adorava. E o Denis é uma pessoa divertidíssima, assim. Cara, o Denis, ele consegue reunir tudo, né? Ele é um cara inteligentíssimo, assim.
baita do estudioso, intelectual, assim, um professor e tanto, e é um cara divertido. Então eu adorava assistir as lives dele, é engraçado, o jeito que ele fala é engraçado, assim. Às vezes ele fala umas sinceridades, assim, que são muito engraçadas, divertidas e tal. E aí eu comecei a ver aquilo, a consumir aquilo, e aí eu cheguei à conclusão de que, na verdade, a fascista era eu. Que quem defendia as ideias fascistas, quem defendia as ideias totalitárias, era eu, e não as pessoas que eu acusava disso. E aí, assim, todas as respostas que eu procurava, eu consegui encontrar. Então, assim, eu consegui encontrar respostas sobre o feminismo, eu consegui encontrar as respostas sobre o sistema econômico, então eu entendi que o capitalismo não era malvadão. Pelo contrário, o capitalismo é que ajudava a gente, a ascensão social, aquela coisa toda. E a única coisa que eu não encontrei dentro da direita, eu encontrei de maneira muito abafada, foi em relação à negritude. Eu só via o professor Paulo Cruz, que também, assim, gigante, e fez e faz um trabalho gigantesco dentro da pauta racial. O professor Paulo Cruz, se eu não me engano, ele é mestre em filosofia, dá aula, tem um trabalho assim espetacular de defesa das liberdades, enfim, da pauta racial. Entende muito, muito, muito da pauta racial. E ele sempre falou, adora André Rebouças, inclusive eu aprendi a gostar de André Rebouças com o professor Paulo Cruz. E assim, eu via só o professor falando e mais ninguém falando a respeito das pautas raciais. E aí foi quando eu comecei também a produzir conteúdo e tal, nesse sentido. Mas o pulo foi esse, o pulo foi sentir na pele que aquele movimento que dizia defender a minha liberdade, na verdade cerceava a minha liberdade toda vez que eu contrariava as ideias do movimento. Então nunca foi pela Tipo assim, liberdade. quando você falava, você apontava algum erro ou alguma discordância, fala, calma aí, tem que ser pros dois lados. O que o movimento Cara, falava? você sabe que eu sempre peguei muita briga com a esquerda, mesmo quando eu era esquerda, mas muita briga. As minhas amigas íntimas, eu tive a graça de conhecer as minhas duas melhores amigas na universidade, e nós passamos pelo processo todo. Nós éramos marxistas e depois nós nos convertemos ao catolicismo, somos católicas hoje em dia. E elas sabem disso. Eu pegava muito, mas muita briga das coisas, de tudo que você pode imaginar. Eu era muito, cara, eu era Dá um muito exemplo aí pra eu era gente. muito treteira, mas muito, muito, muito treteira. De coisas simples, por exemplo. É, nós pagávamos uma disciplina muito chata, por sinal, que tinha alguma coisa de sustentabilidade, tal. Puta disciplina chata do cacete. E aí a gente pagava com outras turmas e tal. Quando a gente foi fazer a bendita disciplina, o pobre do professor, eu acho até que esse professor morreu depois, tadinho. Mas o pobre do professor teve um câncer no cérebro, tadinho. E ele teve que se afastar. Então a disciplina ficou aberta. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram até uma coisa bonita, né? O professor se afastou para não fechar a disciplina. Os outros professores colegas dele Eram as aulas. davam as aulas. Então, a gente tinha uma aula com um professor por semana. Sim, É óbvio que isso ia dar merda, a gente faltava pra certeza. cacete. Ninguém quer ir, né? Já sabe Você acha? a Claro que jogada, não. né? A gente faltava, assim, de maneira absurda. Porque a disciplina era chata, a gente não tava a fim de assistir a disciplina. E não tinha um professor fixo. Então, assim, você não consegue ter uma continuidade. É muito difícil Sim, muito. você ter uma continuidade, assim. Porque o professor chega e fala, semana passada vocês viram isso, né? E tal, não sei o quê. Mas, assim, não foi ele que deu, Não enfim. fica legal, né? É uma complicação danada. Mas não era nem culpa deles, coitado. Tava ajudando o pobre do outro professor, não é esse o Sim. ponto. Que foi aí que começou a briga. Gente, eu reconhecia. E, tipo, não, vai para lá. A responsabilidade é minha. Fui eu que não fui pra aula. Uma amiga, na época, junto com outro rapaz ali da turma, começaram a defender uma tese de que a falta era algo subjetivo. Eu falei, mas Nossa. não tem como. Aí comecei a briga, isso eu comecei na sala de aula. Eu falei, mas pera lá, a não ser que você seja Deus, que é onipresente, É, não existe a possibilidade. Ou eu estou em um lugar, ou é. eu não estou em um lugar. É simples, direto e objetivo. E eles começaram a defender que a falta era subjetiva. Não, mas não é bem assim, que às vezes a gente Veja falta, bem. mas é. E aí eu falei, gente, vocês estão loucos. Eles querem, né, distorcer a A realidade. realidade. Então, assim, eu sempre tive esses rompantes. Embora eu fosse marxista na época e tal, eu era muito mais pelas ideias dos livros do É. que do que a realidade que me cercava. Porque
existiu vários momentos em que eu olhava para os meus colegas e eu achava a galera muito louca, assim, tipo, meu, o que que vocês estão falando? Não tem nada a ver isso. Então, assim, eu pegava esse tipo de briga, assim, isso me deu uma briga mesmo, assim, uma briga mesmo, assim, eu passei a semana brigando com o pessoal, falando, não é assim, grupo do WhatsApp, enfim, aquele clima ruim na sala, porque eu falei, meu, Certo. vocês estão loucos. A gente pode até tentar conversar com o professor, mas meter que é subjetiva, falta, vocês estão É. malucos. Eu... E você assumiu o seu erro. Fala, Pois eu é, eu faltei, fiz. exatamente, Não, pô. é muito mais fácil eu chegar pro professor e falar, professor, você tem razão, eu errei, eu não devia ter faltado, eu fui responsável. Tem como a gente tentar resolver? Só pra você ajudar aqui, eu preciso da É. matéria, eu preciso passar. Muito mais fácil. Então tinha esse tipo de briga boba, assim, dessas coisas burocráticas, e tinha brigas teóricas mesmo. Eu sempre fui muito crítica em relação a muita coisa do marxismo, muita, mas muita coisa do marxismo. Eu sempre consegui enxergar, é engraçado isso, eu sempre consegui enxergar que eles manipulavam sim o pobre, que eles manipulavam sim o negro. Então, essas críticas que eu faço hoje já eram críticas que eu fazia desde a época que que eu defendia essas ideias. Eu sempre consegui enxergar. Eu nunca fui petista, eu sempre odiei o PT, eu sempre odiei o Lula e sempre achei que ele manipulava todo mundo e tal, que não era bem assim. Então, assim, como eu tinha esses posicionamentos, eu pegava mas muita briga, assim, era uma briga um dia sim, no outro dia também. Eu brigava com o professor, inclusive, eu já peguei briga com o professor. Eu já peguei briga com os colegas, eu já peguei briga com gente de outra turma, que vez ou outra cruzava e tal, não sei o quê. Então, assim, eu sempre fui muito briguenta, dentro da universidade. Então, Sim. quando chegou o ponto, assim, a gota d'água, de eu olhar para as pessoas e falar, não, realmente não Só dá. doidinho, né? Porque eu tinha um acúmulo, assim, de histórias que eu falava, não, peraí, mas vocês estão malucos. E aí, realmente, assim, foi a gota d'água de eu olhar pro movimento feminista que dizia que me defendia e que, na verdade, estava defendendo que eu vivesse de acordo com aquilo, exatamente com aquilo que eles queriam. E uma mulher feminista, ela é o quê? Qual que é a sua definição? Ah, você gostou, né? A minha definição é que a mulher feminista, ela é um homem mal acabado. Mas é verdade, você pega assim, é porque assim, é, o movimento feminista, ele tem uma característica, primeiro, de pegar vícios masculinos, colocar na mulher e chamá-los de virtudes. Hum. Então, um bom exemplo disso é a libertinagem masculina. As feministas adoram dizer que, os homens têm vários relacionamentos casuais e não é mal visto e tal. Não é mal visto por quem, cara pálida? Primeira pergunta, porque eu vejo mal. Se eu vejo um cara, sei lá, e pra mim, assim, não importa nem a idade. Quando é mais novo, você dá um desconto, né? A pessoa mais nova e tal. Sim. Sei lá, você vê um cara de 30 e poucos anos, 40 anos, vivendo a vida, assim, Parecendo adoidado. novinho, cheio, é. Eu acho, assim, triste. Eu falo, meu Deus, mas cadê a maturidade? Porque, assim, chega uma hora que você não cansou ainda, você quer viver como um adolescente, de uma coisa tão frágil quanto um relacionamento casual e tal. Então, assim, eu não vejo, isso não é uma virtude. Isso não é uma virtude, inclusive, do ponto de vista cristão mesmo. A Bíblia defende que o homem não tem nem que olhar para outra mulher com Verdade. olhos maliciosos, porque ali ele já pecou. Só o olhar dele para outra mulher ele já pecou. Ele tem que olhar só para a esposa dele, ser leal, ser fiel somente à esposa dele e acabou. E é isso que é ser um homem, nessa perspectiva cristã. Então, as feministas, elas falam que não, que a sociedade passa a mão na cabeça dos homens, o que eu não acho que seja verdade. Acho que deve ter aí a parte que acha Sim. que é o garanhão e tal, mas não acho que isso seja 100% verdade. E aí elas pegam essa ideia e transportam para o mundo feminino. E fala que se a mulher tiver, sei lá, um sem número de relações casuais, ela será livre, ela será empoderada, ela será dona dela mesma, enfim, uma série de baboseiras que são mentiras, que no final das contas prejudica a própria mulher, porque ela vai aí ter um bando de relação, ela pode inclusive sair se apaixonando por um bando de cara que não vai querer nada com ela, e no final das contas ela mesma vai sofrer aquilo. Então Sim. isso é um exemplo de um homem mal acabado, né? Então você pega essa Sim. característica que está ali, né, imperando nesse universo masculino, quer impor a mulher e chamar isso de liberdade e falar que isso é uma liberdade. Não é. Isso não é uma liberdade. Isso não traz nenhum benefício à mulher, nem a curto, nem a longo prazo, enfim. Não faz o menor sentido isso. Por isso que eu costumo sempre chamar de homem mal acabado.